Om Janani Sharada Devi Ramakrishna Jagadguru Pada Padme Prayusrika Pranamani Muhu. Tendo-me refugiado nos pés de lótus de Sri Sarada Devi, a Mãe Divina, e de Sri Ramakrishna, o Professor Universal, eu me prostro diante deles repetidas e repetidas vezes. Meus queridos amigos, mais um vídeo de perguntas e respostas, esse espaço que tenho aqui para desenvolver essa nossa interação. Os amigos que conversam comigo através da interação pelo WhatsApp, pelo Facebook, por esses vídeos aqui e postagens no canal do YouTube, surgem essas questões muito variadas que eu vou tratando aqui, não é? Cada uma dessas questões eu espero em algum tempo separá-las em vídeos à parte para que esses tópicos alcancem as pessoas, né, mais interessadas por esses assuntos. E aqui temos um compêndio de questões, não é? A primeira questão de hoje, um amigo pergunta: você poderia descrever os pontos de conciliação e divergência entre os ensinamentos de Sri Ramakrishna e os ensinamentos da doutrina espírita de Allan Kardec? Muito bem. Eu poderia fazer aqui um preâmbulo, né, falando um pouco sobre Allan Kardec e sobre Ramakrishna, mas eu já tenho vídeos aqui no canal a respeito da doutrina espírita e uma série que fiz há algum tempo atrás sobre o fenômeno religioso. E na introdução, né, dos vídeos de leitura do Sri Ramakrishna Katarita, 2 vídeos de introdução são apresentações, digamos assim, biográficas reduzidas de Sri Ramakrishna. Então, eu vou colocar o link para esses vídeos na descrição aqui deste vídeo. E aqueles que estiverem interessados em conhecer um pouquinho desta descrição, né, dos personagens, e assim podem complementar. Então aqui eu vou tratar especificamente disso que a questão traz. Os pontos em conciliação e divergência do ensinamento de Kardec, da doutrina espírita, e dos ensinamentos de Sri Ramakrishna. Eu separei aqui 3 pontos que eu acho que são mais fáceis de identificarmos os pontos aqui de conciliação e divergência. A respeito de Deus, a respeito de alma e a respeito da reencarnação. Porque cada uma dessas, né, tanto Kardec quanto o Sri Ramakrishna ensinam, e a gente vai poder ver aqui o que é mais parecido e o que é um pouquinho diferente. E certamente é isso, é um pouco parecido e um pouco diferente. Bom, sobre Deus, Allan Kardec, a doutrina espírita, está ensinando que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus é a inteligência por detrás de todas as inteligências, é a inteligência fonte de todas as inteligências, e tudo que surgiu, surgiu de Deus. Esse ensinamento é muito parecido com o ensinamento de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna também vai dizer que Deus é a suprema consciência e vai dizer que é a base material de tudo, sem dúvida nenhuma. Através do seu poder primordial, Sri Ramakrishna diz. A Shakti de Deus, tudo isso, os 24 princípios cósmicos existem. Só que Deus perpassa esse seu poder primordial, não é? Então aqui nós podemos dizer que existe uma conciliação. Na síntese que o Espiritismo faz, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, isso é bem conciliado com o ensinamento de Sri Ramakrishna. Contudo, Allan Kardec não vai desenvolver o aspecto transcendental de Deus, ou seja, Deus como Senhor que ama, que deseja, que pela sua graça, que convive, que dará o regaço do seu seio, que permitirá contemplar a sua visão, a sua face. Esses aspectos Bhagavan não estão desenvolvidos em Allan Kardec no Espiritismo. É o entendimento de que Deus é a fonte de tudo. É mais Deus como uma fonte do que Deus como uma pessoa. Sri Ramakrishna já ensina Deus em 3 aspectos. Deus é Brahman, o todo. Deus é o Paramatman, a alma suprema no coração dos viventes. E Deus é Bhagavan, o Senhor dos devotos, transcendental ao universo, que vive em sua morada
que permeia o universo, que vive no coração dos seres, mas que transcende o universo. E nisso pode ser alcançado pelos devotos. Veja que há uma maneira de você se relacionar com Deus pela imanência, Deus é Brahma. Há uma maneira de você se relacionar com Deus pela introspecção, Deus é o Paramatma. E há uma maneira de você se relacionar com Deus pela devoção suprema, a qual você transcende você mesmo e vai para a morada de Deus, como o Bhagavan. Então, o ensinamento de Sri Ramakrishna sobre Deus tem aspectos comuns e tem diferenças no ensinamento do Espiritismo. O Espiritismo não vai desenvolver muito essa questão da devoção a Deus. Vai, sim, né, uma contemplação respeitosa, solene. Deus existe, é a base de tudo, mas não há a ideia da relação com Deus. Você sendo ético, você sendo evoluído, você sendo, né, um espírito superior, você está mais de acordo com a própria natureza de Deus. Mas não há aqui essa relação do devoto. Em Sri Ramakrishna existe. Né? O outro ponto aqui, a alma. A alma para o espiritismo, para Allan Kardec, ela é espiritual, ela nasce simples, ignorante, e ela vai progredindo eternamente através de muitas existências materiais. Não é? E, na verdade, esse é o objetivo da existência da alma. Evoluir sempre. Não é? Já para Sri Ramakrishna é outra coisa. A alma, ela é uma parte de Deus. A alma, ela é uma partícula de Deus, ela é gerada do poder primordial criativo de Deus, a sua Shakti. Ela tem uma existência eterna, mas a alma nunca foi primitiva. A alma é sempre constitucionalmente divina, imaculada, pura, porque ela é da mesma natureza, qualitativamente falando, de Deus. Ela não passa a ser melhor alma com o tempo. Ela é sempre a mesma qualidade de alma. O que acontece é que ela tem um despertar para a própria existência e para a existência de Deus, de acordo com as suas experiências e de acordo com o seu anseio. Se ela anseia por Deus, ela avança no entendimento. Se ela anseia pelo mundo, pela dualidade da existência fenomenal como jiva, ela permanece existindo como jiva de muitas maneiras. Então, é uma diferença aqui. No caso do Espiritismo de Allan Kardec, a qualidade da alma muda. No caso de Sri Ramakrishna, a qualidade da alma não muda. Ela é sempre alma, ela é sempre perfeita, ela é sempre pura, ela é sempre imaculada. O que ela não é a totalidade da perfeição, da sabedoria, da consciência e da bem-aventurança. Porque isso é a sua fonte, Deus. Mas como parte disso, ela sempre tem isso na sua essência. O que ela faz é que ela encobre essa sua natureza com os aspectos jiva, os aspectos do mundo, a mente e o corpo. No caso do espiritismo, a alma sempre vai estar vinculada a um corpo e uma mente, e a sua questão é, através do corpo e da mente, melhorar-se como alma. No ensinamento de Sri Ramakrishna não existe essa coisa de melhorar como alma. A alma está pronta. O que você faz é que você desperta para Deus. Ou não, e permanece aqui. Ok? Muito bem. O terceiro aspecto que nós podemos ver aqui de conciliação e diferença é a respeito do ensino da reencarnação. Ou seja, os muitos nascimentos. Para o Espiritismo, esse é um ponto fundamental da doutrina espírita, a reencarnação é um processo sempre progressista, é sempre ascendente. A alma é criada simples e ignorante e vai ascendendo através de nascimentos variados. Ela pode até estacionar, mas ela nunca regride. Então o dístico espírita é do átomo ao arcanjo, ou seja, você vai... É criada uma alma por Deus. Deus cria uma alma atômica, muito simplesinha, que vai viver experiências materiais muito grosseiras, e ela vai evoluindo como alma e habitando corpos superiores,
de animais superiores, de seres pensantes, até alcançar seres angélicos, mas ela constitui um corpo próprio para uma alma em um estado de evolução, que, segundo a perspectiva do Espiritismo, não tem fim, é uma evolução constante e eterna, ou seja, sempre vai nascer de novo, sempre vai existir corporificado nessa conciliação entre uma alma e um corpo sempre conciliados. Nunca vai existir a alma num processo muito avançado existindo um caramujo. Isso seria uma regressão para o Espiritismo, porque a alma já melhorou o suficiente para habitar o corpo de um arcanjo. Okay? Pode ser um corpo sutil, pode ser um corpo astral, mas ainda assim será um corpo vinculado a um avanço da alma. No caso do ensinamento de Sri Ramakrishna, não é assim. Para Sri Ramakrishna, a alma é sempre parte de Deus, e o que acontece? Ela se vincula ao universo material porque ela tem anseios pela experiência da materialidade. A experiência da materialidade é o jogo da dualidade do mundo. O quente, o frio, o áspero, o macio, a bondade, a maldade, a sabedoria, a ignorância, o nascimento e a morte, prazer e dor. Alguém pode dizer, por qual razão uma alma gostaria de viver a dualidade? Porque a alma quer viver a experiência da conquista de certos prazeres, que tem como preço pagar também a conquista de certos dissabores. Então, no Evangelho, nós temos a parábola do filho pródigo, que está descrevendo justamente isso. Aquele filho pródigo é filho de um homem muito rico, é herdeiro de uma mansão, de uma fazenda, de um homem muito poderoso, e rico, abastado e bondoso. Ele tem todo o acesso àquela condição de filho e rico, mas ele quer ser rico longe daquele pai. Então ele pede ao pai a herança para viver no mundo. Ele vive no mundo, ele tem dissabores e tem prazeres. Ele tem a experiência da esterilidade. Em um dado momento ele percebe que a experiência do dissabor é muito pesada. Ele quer voltar para aquela condição onde ele não tinha dissabores. Então ele regressa para a casa do pai querendo ser apenas um empregado. O pai lá diz, você não vai ser meu empregado porque você é constitucionalmente meu filho. Ainda que você tenha desejado experimentar, viver sem ser meu filho, você nunca deixou de ser verdadeiramente. Então agora que você cansou dessa experiência de não ser meu filho, você volta a ser o que você sempre é. Então aqui o ensinamento é exatamente igual ao de Sri Ramakrishna. A alma nunca deixa de ser um filho. O que ela quer é experimentar a condição de não filho. E aí ela vive no mundo até que ela canse. Quando ela cansa disso, ela começa a ansiar por Deus muito vigorosamente. Enquanto ela anseia pelo mundo, ela continua no mundo. Então o ensinamento de Sri Ramakrishna é sobre a alma bastante diferente aqui do ensinamento de Kardec, do Espiritismo, porque o ensinamento do Espiritismo está dizendo que a alma ela é feita para evoluir. Enquanto o ensinamento de Sri Ramakrishna está dizendo que a alma se associa à transitoriedade ou a Deus conforme o seu anseio. E aí entra aqui o aspecto da reencarnação. O que define aqui o elemento da reencarnação para o Espiritismo? A experiência material proporciona aprendizado. Esse aprendizado levará a uma melhora da alma, e aí a alma tem corpos mais apropriados para novas experiências. Então, para o Espiritismo, a alma um dia foi uma libélula. Aí ela viveu como libélula, aprendeu coisas que a libélula aprende. Depois ela viveu como um sapo. Ela aprende coisas que um sapo aprende. Depois ela viveu como um carneirinho. Aí ela aprendeu coisas com o carneirinho. Depois ela foi ser um cachorro. Ela aprendeu coisas com o cachorro. Depois ela foi ser um macaco. Depois ela foi ser um humano. E assim vai progredindo em outros estados. Já para o ensinamento de Sri Ramakrishna, não. A alma deseja certos elementos da sensorialidade, certos aspectos sensoriais, certos aspectos táteis, certos gostos e sabores. E nisso ela tem existências materiais condicionadas a oportunidades de vivenciar isso. Só que de acordo com como ela vive essa experiência, ela se prende a novas circunstâncias materiais. Mas o que determina tudo é o seu anseio. Então, dizia Sri Ramakrishna, a alma que está nos aspectos mais grosseiros,
Uma alma humana, ok? Uma alma que nasceu num corpo humano. Mas que se prende a ânus, genitais e estômago, ou seja, necessidades fisiológicas, reprodução e sobrevivência, ela desperdiça o nascimento humano, que é feito para você pensar em algo além disso. Então ela se prende à animalidade e talvez num próximo nascimento nasça numa forma mais inferior, porque os seus anseios são todos muito brutais, são todos muito básicos. Então ela precisa de um corpo que lhe permita isso. Não é? Então é por isso que na perspectiva de Sri Ramakrishna não há nenhum problema em uma alma que habitua um corpo humano viver como um animal, como uma planta, como um ser, né, muito primitivo. Porque a alma nunca é maculada. É como aquele DVD de cor e som que é reproduzido numa televisão preto e branco e sem som. O aparelho não permite que ele manifeste tudo, mas a mídia é a mesma. Então aqui é muito diferente. Para o espiritismo não existe regressão da alma. Ela é sempre progressiva. Porque o objetivo do espiritismo, a ideia do espiritismo é essa, de que a alma evolui. No caso do ensinamento de Sri Ramakrishna, a alma não evolui. A alma desperta ou não. O objetivo da existência humana para o espiritismo é continuar progredindo para a eternidade de progressos. O objetivo do nascimento humano para Sri Ramakrishna é conhecer e amar a Deus, para transcender o mundo, não mais nascer, viver eternamente com Deus. Então, diferenças aqui muito claras e também algumas similaridades, não é? Muito bem. Outra questão. O renascimento como vermes, plantas, aludido na noção de reencarnação hindu, é o equivalente ao inferno das tradições abrâmicas? Não, não é o equivalente, porque na perspectiva hindu existe também o inferno equivalente das tradições abrâmicas e o céu equivalente das tradições abrâmicas. Qual é a ideia do céu e do inferno nas tradições abrâmicas? Aqui, sobretudo, de cristianismo e de islamismo. No judaísmo isso não é tão destacado, ok? Mas no caso de cristianismo e de islamismo, qual é a ideia? E também anteriormente, né? Não é uma tradição abrâmica, mas é uma tradição muito tocada por esses elementos. E posso até dizer, talvez até a pioneira, talvez ela tenha influenciado muitas tradições abrâmicas, que é a tradição do zoroastrismo. Então vou partir aqui de zoroastrismo e as suas influências, cristianismo e islamismo. A ideia é: vivemos uma vida aqui como almas, conscientes, com livre-arbítrio, escolhemos entre o bem e o mal, que é claramente destacado no mundo, e se escolhemos o bem, de acordo com os ensinamentos escriturais, com os dos profetas, Zaratustra, Zoroastro, Jesus, Maomé. Se vivemos de acordo com esses ensinamentos, após a morte nós vamos para um lugar bom. Se não, depois da morte nós vamos para um lugar ruim. O ensinamento do zoroastrismo falava de um lugar intermediário, inclusive. Se você não era nem muito bom nem muito ruim, você ficava num plano intermediário. Muito parecido com o purgatório da perspectiva católica, né? Então o zoroastrismo falava de uma ponte na qual as almas atravessavam. Aquelas que tinham vivido mal, sob as regras de Ahriman, Angri Amariu, a personificação do mal, iam para um inferno, para um lago de ácido, para serem dissolvidos. Aqueles que caminharam bem iam para um lugar de bem-aventurança de Ahura Mazda, a suprema consciência, a sabedoria suprema, o sábio supremo, Ahura Mazda. E aqueles num ponto intermediário ficavam nesse limbo aí. A perspectiva do zoroastrismo muito parecida, né? Pelo menos com a perspectiva do cristianismo e do islamismo, com algumas variações aqui, né? Tem um juízo, né? Individual de como você viveu moralmente, né? Então esse ensinamento está presente aqui na perspectiva. As perspectivas hindus compreendem uma dimensão disso. Quando você vive aqui, você também tem conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado.
né? Daquilo que você deve conservar e daquilo que você deve evitar. Daquilo que é Dharma e daquilo que é Adharma. Daquilo que é Vidya e daquilo que é Avidya. Ignorância, sabedoria, lei e não lei. Tudo isso você tem, né? Através da religião, através dos grandes professores. Você tem isso. Quando então você escolhe viver mal, moralmente mal, ou moralmente bem, após a sua morte, o seu corpo vai ser desintegrado de muitas maneiras, pode ser cremado, pode ser enterrado, ele vai desaparecer, o seu corpo não é nada, ele é sempre morto. O prana que o vivificava se espraia por tudo, e a sua consciência limitada num eu pequeno tem um corpo de consciência, digamos assim, e ele vai vivenciar uma experiência proporcional à sua vida moral. Boa, intermediária e péssima. De modo que essa experiência do inferno e do céu e de um nível intermediário também existe na perspectiva hindu. A diferença é que esta vivência não é eterna. Ela tem um tempo. E depois desse tempo, o que acontece? Você, já despersonificado desse eu pequeno, passa a nascer de novo. Em uma forma condicionada com os atos materiais que você realizou. Então nós temos aqui duas perspectivas. A ideia de uma pequena experiência, breve experiência, em um corpo sutil, que pode ser bem-aventurada, mais ou menos, ou péssima, que é a experiência do céu, do inferno e do purgatório nessas perspectivas abrâmicas. Só que ela é conciliada com um retorno à vida no universo fenomenal, porque você ainda está condicionado à sua posição como diva. Você ainda não se reconhece como uma parcela de Deus, como Atman. Atman significa eu, ok? Então é essa a diferença. Então o nascimento como vermes, como plantas, não é o equivalente ao inferno. Ela é uma existência de jiva. Porque para a perspectiva hindu, a planta, o peixinho, o vermezinho, o ser humano são jivas. São envoltórios que encobrem o Atman. A alma eterna está encoberta por formas variadas, relacionadas à sua trajetória kármica. Karma significa ato. Mas por que, Marcelo, uma alma que habitou uma pessoa humana renasceria como uma planta? Qual é o sentido disso? O sentido disso é de que a sua existência, última existência como homem, foi tão desprovida de qualidades humanas, ela se interessou tão pouco por aquilo que o nascimento humano dá, que é a percepção do transcendente, que ela vai ter uma existência agora para descansar um pouco o seu raciocínio. E ela vai viver aspectos puramente sensoriais durante um bom tempo, para depois voltar a renascer como uma forma humana, neste mundo ou em outros, ok? Então, nós vivenciamos formas de acordo com nossos anseios. Então, se você é muito carnal, você é muito sensual, você é muito sensorial, talvez seja melhor para você renascer como um bicho, né? O tigre, ele sente muito mais o gosto da carne, né? Então, assim, ele tá muito mais vivo ali, intenso nos seus interesses, né? Uma pessoa que só pensa em carnalidade, só pensa em aspectos sensoriais, ela talvez viva mais feliz, mais apegada numa experiência menos mental, que é a experiência humana. Não é verdade? Então, essa é a lógica aqui. Então, existe na perspectiva hindu a dimensão sutil desses reinos morais, só que eles são transitórios. A diferença da perspectiva de cristianismo, islamismo e zoroastrismo é que essas dimensões são eternas e são após uma única vida. Muito bem. Outra questão. Qual seria exatamente a diferença entre os ensinos de Ramakrishna, Ramana Maharishi e Shankara? Às vezes parecem muito semelhantes. São semelhantes, evidentemente, em muitos aspectos. Todos eles pertencem a uma mesma cultura maior.
colocar na ordem, né, cronológica, Shankara, Ramakrishna e Ramana Maharshi. O que Shankara ensinou? Sendo bem sintético, né? Shankara ensinou que tudo é Brahma. Tudo é Brahma. Cada um de nós é Brahma. Só que nós estamos por uma ilusão chamada Maya, enganados de que nós somos seres transitórios que nascem, crescem, morrem e estamos em diferenciação. Para Shankara, em verdade, eu e você somos a mesma coisa, somos Brahma. Só que por alguma razão mágica que ele não explica direito, não explica mesmo, não se sabe, não se concebe, Maya sempre existiu. Acontece isso, que este Brahman se manifesta em formas diversas. E nós estamos enganados dessa nossa condição, achando que nós somos jivas. Quando nós descobrimos que nós somos Brahman, através de muitos esforços ascéticos, através de muitos esforços mentais e de nascimentos que nos permitem pensar assim, em um dado momento nós nascemos e percebemos: eu sou Brahman, o outro é Brahman, tudo é Brahman, tudo sou eu. E aí você alcança um estado que Shankara determinava como um estado de Jiva Mukta, a alma liberada. E esse Jiva Mukta, ao morrer, não renasce mais, porque ele já é Brahman. E ele já se percebeu disso. Então a ilusão para ele acaba e ele é apenas o que ele é. Esse é o ensinamento de Shankara. Você vai perguntar assim, poxa, mas isso é um pouco... né? Como é isso? Brahman, ele se multiplicou e se enganou, aí ele descobre, aí ele deixa de ser... Parece tudo muito idealista, parece tudo muito tosco até, né? Muito... É. Mas essa é a filosofia de Shankara. No seco é isso aí. Com muito rebuscamento, com muita elaboração, mas é isso aí. Brahman Satyan Jagat Nitya. Brahman é real, o universo é ilusório. É isso aí. Por que Shankara ensinava isso? Por que ensinava assim? Porque ele estava numa empreitada por restaurar o prestígio dos Upanishads, do Bhagavad Gita, dos Brahma Sutras, ou seja, da cultura védica em uma sociedade indiana que estava tomada pelo pensamento das escolas budistas. Budismos muito posteriores à vida de Siddhartha Gautama e tudo mais, e já eram coisas completamente diferentes. Estavam ensinando a inexistência do eu, a inexistência de Brahma, um niilismo e tal. E Shankara foi o proeminente de um movimento de revitalização védica, que dizia assim, nos Upanishads, a parte filosófica dos Vedas, nos Brahma Sutras, que reúne os Upanishads, e no Bhagavad Gita, que personifica o ensinamento dos Upanishads, mostra-se claramente que Brahman é o ser supremo e que cada um de nós é Brahman como Atman. Então eu vou provar aqui que o entendimento budista sobre o não-eu é um equívoco. Eles estão confundindo a transitoriedade das jivas com a inexistência de algo subjacente. Essa argumentação de Shankara, muito erudita e numa linguagem budista, venceu argumentativamente os budistas e foi restaurado o prestígio do conhecimento védico na Índia, com o budismo quase que desaparecendo da Índia. Não porque foram perseguidos, mas porque, retoricamente falando, o argumento védico de Shankara pareceu mais interessante para todos, para a grande maioria, para os reis e tudo mais. Com o passar do tempo, houveram aqueles que disseram assim, poxa, mas é um pouco idealista essa perspectiva. Como assim? Eu sou Brahma, eu me enganei, e aí eu descubro, mas o outro ele não descobre, mas o outro não é outro, o outro sou eu. Tudo pareceu muito estranho e contraditório aos Upanishads, aos Brahma Sutras e, sobretudo, ao Bhagavad Gita, que fala do Senhor Supremo dizendo é minha vontade, junte-se a mim, pense em mim, volte a mim. Existem aqueles que não voltam. Esse universo é minha energia primordial, tem energia superior, é inferior. Tudo muito evidente de que existe um ser e seres eternos. Então, essa perspectiva de Shankara muito idealista, ela foi ao longo do tempo questionada por muitos filósofos. A nossa impressão, muitas vezes, é de que Shankara é um sinônimo de Vedanta, mas Vedanta não é isso. Vedanta é um entendimento sobre
Upanishads, Brahma Sutras e Bhagavad Gita. Shankara fez um comentário muito influenciado, impregnado da perspectiva daquele budismo do século VII, para vencer o budismo do século VII. E depois essa perspectiva de Shankara foi contraposta com outras. Então existem outras escolas Vedantas, né? Os Vedantas que vão falar de Deus como supremo ser e das almas como suas partes, e muitas variações disso, né? Então você tem grandes filósofos como Ramanuja, Nimbarka, Madhva, Vallabha, Chaitanya e os seus seguidores, Sri Ramakrishna, que vão falar de outra coisa. Muito bem. Então Shankara ensina isso. Tudo é Brahman, e quando você desperta para isso, você é. Ponto. Sri Ramakrishna, o que diz Sri Ramakrishna? Sri Ramakrishna diz que Shankara era uma alma liberada. Shankara estava ensinando as pessoas por amor às pessoas e porque Deus lhe deu um conhecimento. Só que o conhecimento de Shankara estava limitado, porque ele nunca tinha um conhecimento pleno de Deus, porque Deus é impossível de ser conhecido plenamente. Shankara conheceu um aspecto de Deus. Qual é o aspecto de Deus que Shankara conheceu? O oceano de Brahman. Então, para Sri Ramakrishna, Deus, o supremo ser, é Brahman, o todo. Deus é o Paramatma, que vive no coração dos seres, e Deus é Bhagavan, o Senhor do devoto transcendental. Para Sri Ramakrishna, o conhecimento de Shankara, o conhecimento do Advaita Vedanta, não dois, né? Advaita, não dois, trata apenas de um aspecto, o aspecto Brahman, da imanência de Deus. Deus é tudo e tudo mais. Só que ele esquece dos outros aspectos. E nisso ele é incompleto. Então Sri Ramakrishna dizia, você pega uma fruta e quer pesar essa fruta. Aí você retira a casca, retira a semente, deixa só a polpa e diz assim, o peso da fruta é esse, é o peso da polpa. Dizia Sri Ramakrishna, essa pesagem ela não é bem feita. A pesagem tem que considerar a polpa, a casca e a semente, porque isso tudo é fruta. Então dizia Sri Ramakrishna, Brahma é qualificado no universo dos seres. Então não pode dizer que só existe essa ilusão, só Brahma existe. Não, é Brahman Satyan, Jagat Satyan, porque Jagat e Jivas são partes de Brahma. Então o ensino de Sri Ramakrishna é diferente de Shankara nesse aspecto. E Sri Ramakrishna enfatizava então o anseio por Deus, o amor e a devoção por Deus, como tudo que é importante nessa vida. Você nasce como ser humano para conhecer Deus transcendente, Deus como pessoa. Deus está no seu coração e Deus é a base material de tudo. Mas você precisa conhecer Deus como o outro. E nisso você precisa amá-lo devocionalmente. E Deus aparece para você, você o conhece e o ama. E nisso você realiza o sentido da existência humana. Deus vai dizer para você o que você deve fazer, o que você deve buscar. Mas você já conhece Deus, já ama Deus. E aí o mundo passa a ser essa lila, esse jogo de Deus. Então, Sri Ramakrishna admitia assim, a possibilidade de você ser um Jiva Mukta, alguém que conheceu, um conhecedor vivendo aqui. Só que o conhecimento que Sri Ramakrishna trata é de Deus como pessoa. O conhecimento que Shankara trata é de que você mesmo é Deus. Então é diferente o ensinamento de Shankara e Sri Ramakrishna. E Ramana Maharishi? O que ensinou Ramana Maharishi? Ramana Maharishi, foi um homem, um menino, que teve uma experiência transcendental. Ele teve como uma espécie de morte, viu o seu corpo de fora e percebeu que ele não era o corpo. Depois ele voltou para o seu corpo e passou a ter um profundo desapego pelo mundo, passou a viver como um renunciante absoluto. E com o passar do tempo começou a instruir as pessoas a respeito dessa sua experiência, a experiência do eu. E aí ele passou a dizer para as pessoas, você precisa descobrir quem você é. Você é um eu. Você não é esse corpo, você não é essa mente, você não é esse personagem, você não é esse nome. Você está associado a essas coisas e nisso você sofre essas coisas porque você está condicionado a elas. Mas você é algo além disso. Você é uma alma, você é o Atma, você é o eu. Você é o eu. Esse era o ensinamento de Ramana Maharishi. Mas e sobre Deus, e sobre o Senhor, e sobre Bhagavan, e sobre sua morada eterna? Ele dizia, tudo isso existe. Deus existe, a morada eterna existe, os devotos eternos existem. Tudo isso existe.
Só que você pensar sobre isso incorporado no seu corpo e na sua mente vai virar apenas uma questão religiosa, tradicional, cultural. Se você se descobre como ser além do corpo e da mente, essas outras realidades vão ser conhecidas por você. Então, a ênfase de Ramana Maharishi era: conheça você mesmo. Saiba que você é o eu eterno. Você nunca morre, você nunca nasceu. Você sempre existe, está associado aqui e preso a essa identidade você sofre. Então ele falava a respeito de Deus, falava que Deus é tudo, que Deus tem a vontade de tudo, tudo depende da graça de Deus, ensinava isso muito claramente. Ensinava que Sri Ramakrishna teve visões reais, advinda de uma mente pura. Ensinava a verdade do ensino de Sri Ramakrishna. Ensinava que Vishnu existe, que a morada eterna existe, que quando o universo é dissipado, Vishnu, o Supremo Senhor, não é dissipado. Ensinava as moradas eternas, tudo isso ele ensinava, mas ele enfatizava a sua sadhana era: quem sou eu? Pense, pense, você descobrirá que você existe, e aí o mundo mesmo passa a ser apenas uma instância na qual o eu existe. Então, dimensões aqui. Shankara, puramente mental, é você pensar que você é Brahma e você vai descobrir que você é. Sri Ramakrishna, coração. Anseie por Deus e Deus vai se mostrar a você. Ramana Maharishi, entre dentro de você, descubra que você é, e aí Deus vai ser mostrado para você e o sentido da vida também. Então essas são as similaridades e diferenças entre eles. As pessoas de uma percepção mais voltadas ao caminho da meditação vão estar mais inclinadas talvez para Ramana Maharishi. Pessoas mais inclinadas ao caminho do intelectualismo vão estar mais vinculadas talvez a Shankara. Pessoas mais vinculadas à devoção, ao amor, vão estar mais ligadas a Sri Ramakrishna. A grosso modo. Sri Ramakrishna ensinou: você não consegue meditar sem amor, você não consegue pensar sem amor. O amor purifica a sua meditação, purifica a sua ação, purifica o seu pensamento. Sem isso, você se perde na sua mente, nas suas imaginações, no seu voluntarismo. Então, primeiro busca Deus. Então, o ensinamento de Sri Ramakrishna, que é o que eu sigo, que é o que orienta esse canal, que é o que orienta essas postagens, está dizendo: o amor a Deus é supremo. As outras coisas todas são auxiliares. Ramana Maharishi e Shankara vão ter pequenas variantes em relação a isso. Aqui. Ok? Muito bem. Você comentou a respeito do diálogo entre Jesus e Nicodemos e falava a respeito do nascer do alto, como significando metanoia. Você pode explicar melhor o que significa metanoia? Então, eu dizia que o Senhor Jesus era amigo de muitos eruditos do Sinédrio, dentre os quais estavam José de Arimateia e Nicodemos. Eu também dizia em outra oportunidade que o discípulo amado, aquele que é identificado como o apóstolo João, autor do Evangelho de João e das cartas de João, para muitos ele é evidentemente um membro do Sinédrio também, em virtude da escrita de um alto grego do seu Evangelho, dos aspectos teológicos, né, muito gregos e muito, né, próprios dessa cultura ali, filosoficamente colocando, e também porque as circunstâncias de sua narrativa só poderiam ser realizadas por alguém que estivesse dentro daqueles palácios do Sinédrio, e não por um pescador simples. Então, o pano de fundo da coisa toda era explicar que Jesus tinha amigos dentro do Sinédrio, desses eruditos judeus fariseus que eram admiradores e devotos do Senhor Jesus. Então, em uma conversa com Nicodemos, que reverencialmente se aproxima de Jesus e diz: eu sei que o que você diz vem de fonte divina, eu reconheço a sua autoridade, reconheço você como mestre. Mestre, me ensina aqui. Como é possível isso de nascer do alto? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo? Está falando da reencarnação. E o Senhor Jesus olha para ele e diz: poxa, mas você é professor e eu tenho que ensinar isso para você. Eu estou dizendo aqui, meu querido Nicodemos, que a alma é uma coisa, o corpo é outro. O que nasce do corpo é uma coisa, o que nasce da alma é outra. O que eu estou falando aqui é sobre a alma. A alma precisa nascer do alto.
para que as coisas sejam conhecidas. E aí esta palavra, nascer do alto, dizia, equivalente aqui é a metanoia, que é a transfiguração da mentalidade. O Senhor Jesus não estava tratando aqui de reencarnação nesse aspecto. Ele estava tratando aqui da necessidade de que a mente alcançasse estados mais avançados. Metanoia, transfiguração da mente. Eu falava aqui para esse amigo, numa conversa que tivemos, quando surgiu essa questão, que nas igrejas orientais, o objetivo das igrejas ortodoxas é a teoses, é a deificação, a união plena da alma com Deus. Os ortodoxos falam não de salvação, falam de teoses, união com Deus. E essa união com Deus depende de metanoia, transfiguração da mentalidade. Você precisa pensar de um modo divino para se unir a Deus. Claro que você vai agir de um modo divino se você pensa de um modo divino, verdadeiramente, não apenas filosoficamente, não apenas intelectualmente, mas uma transfiguração da sua mente. Não é? Lembremos do fenômeno da transfiguração do Senhor no Monte Tabor. Ele mudou a sua face, ele ficou translúcido, ele era apenas luz. Quando a nossa mente se tornar transfigurada, nós seremos então como Deus nesse sentido, não é? Da sua mesma natureza. E aí a teose se dá. E eu falava que nas igrejas orientais, o ato de se prostrar completamente diante do altar, diante de um ícone, diante dos sacramentos, é chamado de metanoia também. A pequena metanoia é quando uma pessoa cruza até a cintura, faz uma mesura assim, é a pequena metanoia. Então, a cada oração, os cristãos ortodoxos fazem o sinal da cruz, né? E fazem uma curvatura. Essa é a pequena metanoia. Quando eles fazem o sinal da cruz e se curvam completamente, tocando a sua testa no chão, muito parecido, né, com o ato dos hindus, né, na sua prostração completa, eles estão fazendo a grande metanoia. Para muitos cristãos ortodoxos, ignorantes do sentido filosófico profundo aqui, metanoia é isso. É esse curvar-se. Mas, na verdade, é a mente que deve se curvar diante de Deus e se transfigurar. Então, o importante aqui, dizia o Senhor Jesus, é esse nascimento do alto, que não é nascer de novo, é nascer do alto. É você elevar a sua mente até essa dimensão divina. Assim, você pode compreender o ensinamento de Jesus sobre as bem-aventuranças e viver tendo nascido de novo. O renascimento proposto pelo batismo sacramental é que você morra como um homem velho e renasça como um homem novo. É por isso que a pia batismal é ao mesmo tempo um túmulo e ao mesmo tempo um nascedouro, né? Um útero. Você está nascendo novo e morreu. Tudo isso metaforicamente indicando a transformação da sua mente. Como sabemos, as pessoas são batizadas e não acontece uma transformação da mente automaticamente por causa do sacramento. Mas ele simboliza essa inclinação. É necessário transfigurar a mente. Ok? Muito bem. Um amigo traz uma questão muito interessante aqui. Ele diz, a respeito do ensinamento de Sri Ramakrishna, que diz: o devoto da devoção pura, aquele que alcançou Prema Bhakti e conheceu o Senhor transcendentalmente, o verá com um corpo espiritual, com olhos espirituais, e conviverá com Deus, porque Deus dará a ele um corpo de amor, com o qual ele viverá com Deus eternamente. Dizia Sri Ramakrishna, um devoto. O devoto perguntava, mas Senhor, no ápice, a alma não tem que alcançar aquele nirvana? E Sri Ramakrishna dizia, não. No ápice, a alma conhece Deus como pessoa. E Deus dá a ele um corpo de amor para que ele seja também um Purusha. E viva como o Purushottama em sua própria morada, eternamente. Então dizia ele, Sri Krishna é o espírito encarnado. E ele vive em sua própria Svarupa, em sua própria natureza, transcendente a Shakti, com os seus devotos eternos, que são então transformados em Purushas para viver com ele eternamente, com a base de sua própria Svarupa, não mais com a Shakti. Esse amigo então aqui diz o seguinte,
eu confesso que estou com alguma dificuldade de assimilar o conceito de corpo de amor e vivemos eternamente com Deus. Desde que tive contato com as filosofias indianas, ficou entronizado na minha cabeça que o estágio mais avançado era a dissolução com o todo. Quando você, no caso é Sri Ramakrishna, ok? Quando você fala de um corpo de amor, automaticamente me vem à cabeça a ressurreição cristã, que diz que teremos corpos incorruptíveis. É como se eu tivesse que voltar o meu pensamento a algumas casas e voltar ao nível de compreensão que eu já tinha superado. Ter um corpo de amor ainda me remete ao físico. Esse corpo de amor habitaria uma espécie de paraíso? Veja aqui que interessante. Esse amigo, que foi criado numa tradição cristã, foi ensinado para ele que na eternidade ele viverá com Deus, os salvos, os eleitos, aqueles que alcançaram o sumo bônus da existência, vão alcançar a vida com Deus em um paraíso, com corpos incorruptíveis. Aí ele disse, ele aprendeu as filosofias indianas e aprendeu que tudo isso era errado. Que mais avançado do que isso era entender que você se dissolveria em Deus. Aí ele diz, ele assimilou isso foi tão inculcado na mente dele, que agora quando ele ouve Sri Ramakrishna falar que os devotos eternos ganharão corpos de amor e viverão eternamente com Deus, ele acha que isso é uma regressão ao pensamento cristão. Então aqui deixa... E aí ele pergunta, esses corpos vão existir em um paraíso? Muito bem. Então aqui eu gostaria de desenvolver algumas coisas. O primeiro ponto é, ele aprendeu em filosofias indianas? Não. Ele aprendeu monismo, Advaita Vedanta, que é transmitido por algumas pessoas como o mais alto, mais elevado pensamento das filosofias indianas. E aqui combina-se com o pensamento budista, que está falando do fim da existência. Embora os budistas ortodoxos, na maioria das escolas, não possam falar de aniquilação, eles falam, mas também não pode falar de eternalismo. Então eles não podem falar sobre nada. Seria bom que não falassem, né? Ficassem quietos, já que não podem falar sobre alguma coisa. Mas eles querem ainda assim falar. Então que o Nirvana é isso, é inconcebível. Mas não é Deus, hein? Não é Deus. E nem você é pessoa que fica eterna, hein? Você não tem pessoa é ilusão, pessoa é samsara, Deus não existe, Deus é ilusão. Mas o que acontece? Não sei. Ou sei, mas não... Assim. Mais ou menos assim. Um pouco disso está na perspectiva dessas escolas indianas que ele está falando, mas diferente. Por quê? O Advaita Vedanta e similares, e derivações, e novos Advaitas, e coisas assim, vão falar que, na verdade, você é Brahma. E você está só enganado. Então você precisa descobrir que você é Brahma, aí não existe mais nada disso. De união com Deus, você é a fonte de tudo, inclusive dos deuses da religião. Tudo isso passa a ser um mise-en-scène. Ensinamento de Jesus, de Ramakrishna, as experiências deles, eu e o pai somos um, né? A casa do pai tem muitas moradas, a minha mãe, tudo isso passa a ser apenas uma metodologia de engabelar as almas simples, as mentalidades ignorantes, né? Almas simples porque tudo é um só Brahma, não é? Então, quando você progride, avança nesse entendimento, você se separa dessas coisas dos ignorantes. E não tem mais isso. Então, a experiência toda dessas grandes personalidades espirituais, Sri Krishna que diz, abandone todo o Dharma e pense apenas em mim, você virá a mim. Isso eu garanto a você. É besteira. Não tem nada disso. Porque não tem Sri Krishna, morada eterna, você indo até ele, porque tudo é uma coisa só e tudo é Brahma. E isso, esse amigo diz, foi incutido na mente dele através das filosofias indianas. Não, foi de uma específica filosofia indiana que nega todas as outras e que se aproxima do budismo, que é ensinado por muitos como o upgrade das filosofias. Mas não é verdade. É só uma, e minoritária. Negada por tantos outros santos, acharyas, encarnações divinas, escrituras. Negada, completamente negada. Mas é ensinado por aí como um supremo conhecimento. E há quem acolha isso, e há quem
seja impregnado por isso de tal maneira que bloqueia a sua mentalidade para observância daquilo que é mais natural, daquilo que é mais evidente e, sem dúvida nenhuma, é um obstáculo à devoção. Isso é evidente. Esse ensinamento do nada, que você não está indo para lugar nenhum, que você não busca nada, que não existe Deus e que você mesmo não existe, que o objetivo é você saber disso e você se fundir num todo que não tem pessoa. Esse ensinamento, ele é um obstáculo para o desenvolvimento do anseio por Deus. E é por isso que é muitas vezes desaconselhado por Sri Ramakrishna. Não meta na sua cabeça essas ideias de que você é Brahma. Não meta na sua cabeça essas ideias de que você é o todo. Você bate com o seu dedinho ali no sofá e sente todo o seu corpo, toda a sua dor. Você paga boletos, você briga por causa de besteiras, você é completamente arraigado ao mundo, à sua figura do eu, e você apenas quer fugir de algo que faça se submeter a algo superior a você, e por isso você quer matar Deus. Essa é a ideia. Então esse amigo diz, ele avançou no entendimento, aí ele tem que regredir no entendimento. Veja, aí ele diz, eu tenho que voltar àquelas ideias cristãs. Ao invés de ele perceber o que Sri Ramakrishna está dizendo, está legitimando uma expressão da tradição cristã. Está querendo dizer, em certo sentido, isso é verdade. Mas esse amigo considera que isso é um retrocesso ao estado da ignorância. Porque ele foi ensinado que, progredindo no pensamento, ele chega no Advaita Vedanta. Mas isso é apenas uma propaganda do Advaita Vedanta. Aqui eu vejo uma conciliação entre o ensinamento de Sri Ramakrishna e aquilo que vários santos da tradição cristã falaram, inclusive da encarnação divina Jesus, que falou que você se une ao Pai. Ele não falou que você é o Pai. Ele falou que eu subo para o meu Pai, subo para o seu Pai, subo para o meu Deus, subo para o seu Deus. Eu falo daquilo que eu conheço, vocês não conhecem. Abraão celebra o meu advento, porque antes de Abraão existir, eu sou. Então, o ensinamento aqui é sobre Deus, Jagat, Jivas, almas que se unem a Deus. Aí o ponto é, esse amigo diz, mas esse paraíso, esse lugar, essa existência com um corpo de amor, será como um paraíso? Pense, você vive nesse mundo, nessa elipse, nessa bola, flutuando no universo, sustentado pela graça de Deus. Toda a existência, todo esse milagre da existência, essas milhares de pequenas vidas vivendo no seu corpo. A renovação das suas células. Tudo isso que vive sem a sua menor autoridade. Você não deu autoridade para nenhuma dessas células continuarem vivendo. Está tudo acontecendo através de uma mágica. Tudo isso, sustentado pela graça de Deus, você concebe. Mas a existência de uma transcendência a essa transitoriedade, pela graça de Deus, parece fantasioso. Veja, qualquer pessoa, por mais tosca que seja, pode sentar no sofá e imaginar um mundo na sua mente. Ela pode imaginar seres, vidas, geografias, geologias. Tudo isso ela pode criar na mente dela. Imagine Deus, o que pode realizar com a sua mente suprema. Mas esse pensamento é difícil para aqueles que não concebem mais Deus. Mas se Deus existe e Ele é o Supremo, por qual razão Ele não pode ter? Ele certamente tem a sua morada transcendente. Porque tudo isso, a imanência dele e Ele no nosso coração, existem dele, que é transcendente. Então aqueles que o buscam muito, transcendem aquilo que Ele gerou. Esse é o ponto. Então esse pensamento aqui, ele não é um pensamento tosco, ele é um pensamento refinado. Com um adicional. Existe a palavra de autoridades espirituais que disseram, eu vi. Mas é claro,
É preciso dar crédito também a esses, não é? Ninguém é obrigado. E esses mesmos dizem, conheça por si mesmo. Não fique pensando apenas, admitindo aquilo que eu ensinei, não. Vá conhecer. E isso é a vida espiritual que Sri Ramakrishna propõe. Busque anseio por Deus. E quando você tiver muito, você o conhecerá. E aí tudo isso ficará mais claro para nós. Tá bom, meus amigos? Muitas outras questões, mas não vai dar tempo. No próximo vídeo eu venho com estas. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus.